O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Capítulo 16. Médiuns especiais. Aptidões especiais dos médiuns. Resumo dos diferentes tipos de médiuns. Aptidões especiais dos médiuns. Item 185. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances, que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas. Excetuando-se as qualidades e os conhecimentos do espírito que se manifesta, a natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito, e traz sempre a marca da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas ainda que os espíritos estejam no mesmo grau de hierarquia, no que diz respeito ao merecimento, sempre existe entre eles uma tendência maior para se ocupar deste ou daquele campo. Os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas. Entre os espíritos que dão comunicações inteligentes estão os poetas, os músicos, os desenhistas, os moralistas, os sábios, os médicos, etc. Referimos-nos aos espíritos de uma ordem mediana, porque quando eles atingem um grau mais elevado, as suas aptidões se confundem, porque elas tendem à perfeição. Porém, ao lado da aptidão do espírito, existe também a do médium, que é para o espírito um instrumento mais ou menos apropriado, mais ou menos flexível, no qual o espírito descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um excelente músico tem, ao seu dispor, diversos violinos que para as pessoas comuns são todos bons instrumentos, embora sejam diferentes uns dos outros para o artista experiente, que neles descobre variações de extrema delicadeza, que o fazem escolher uns e rejeitar outros. Essas diferenças delicadas ele percebe por intuição, mas não as pode definir. O mesmo acontece em relação aos médiuns, em igualdade de condições quanto à capacidade mediúnica. O espírito dá preferência a um ou a outro, de acordo com o tipo de comunicação que deseja transmitir. Existem pessoas que, como médiuns, escrevem poesias admiráveis, ao passo que, em condições normais, não conseguem fazer 2 versos. Outras, ao contrário, são poetas, mas, como médiuns, só escrevem prosa, apesar do desejo de escrever poesia. O mesmo acontece com o desenho, com a música, etc. Existem médiuns que, mesmo sem possuírem conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações de grande sabedoria. Outros, para os estudos históricos, outros têm mais facilidade para servir de intérpretes. Aos espíritos moralistas, resumindo, seja qual for a habilidade do médium, as comunicações que ele recebe com mais facilidade trazem geralmente uma característica especial. Existem ainda aqueles médiuns que nunca se afastam de um determinado círculo de ideias e, quando se afastam, apenas recebem comunicações incompletas, lacônicas e muitas vezes falsas. Além da questão das aptidões, os espíritos que se comunicam dão preferência aos médiuns com os quais eles possuem maior afinidade. Assim, entre médiuns com igualdade de condições, o mesmo espírito será muito mais claro em suas mensagens se utilizar médiuns com os quais eles têm mais afinidade. Item 186. Comete um erro aquele que pretende obter boas comunicações em todos os campos do conhecimento, apenas porque dispõe um bom médium escrevente? Sem dúvida, a primeira providência a ser tomada é nos certificarmos da fonte de onde essas comunicações procedem, ou seja, das qualidades do espírito que as transmite.
Também é indispensável atentar para as qualidades do médium que é oferecido ao espírito. Portanto, precisamos estudar a natureza do médium, assim como estudamos a natureza do espírito, porque tanto o espírito quanto o médium são elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Existe ainda um terceiro elemento que desempenha um papel igualmente importante: é a intenção. O pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga o espírito, e isso é fácil de compreender. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que ela proceda de um bom espírito. Para que esse bom espírito possa transmiti-la, é indispensável que ele disponha de um bom instrumento, ou melhor, de um bom médium. Para que o espírito queira transmiti-la, é necessário que o objetivo da comunicação lhe convenha. O espírito lê o pensamento da pessoa, que faz a pergunta, e julga se a questão que ela está propondo merece ou não resposta séria. E também se a pessoa que formula a pergunta é digna de receber a resposta. Caso contrário, não perde seu tempo em lançar boas sementes em terreno pedregoso. Contrário, não perde tempo. Pedregoso. É então que os espíritos levianos e zombeteiros entram em ação, porque a verdade pouco lhes importa. Assim, não encaram o assunto como deveriam, e geralmente são pouco escrupulosos quanto aos objetivos e quanto aos meios empregados para dar a comunicação. Resumimos a seguir os principais tipos de mediunidade, incluindo os que já descrevemos nos capítulos anteriores e indicando o número do item que foram tratados com mais detalhes. Agrupamos os diferentes tipos de médiuns por semelhança de causas e efeitos. Entretanto, essa classificação nada tem de absoluta. Alguns tipos de mediunidade são encontrados com frequência. Outros, ao contrário, são raros e até mesmo excepcionais, o que teremos o cuidado de mencionar. Estas indicações quanto ao tipo de mediunidade foram inteiramente fornecidas pelos espíritos. Eles avisaram com particular cuidado este trabalho e ainda o complementaram com numerosas observações e novas categorias de médiuns, de sorte que o referido trabalho é, a bem dizer, obra deles. Indicamos, entre aspas, as observações textuais dos espíritos, sempre que nos apareceu conveniente ressaltá-las. Essas observações são na maioria do espírito Erasto e do espírito Sócrates. Resumo dos diferentes tipos de médiuns. Item 187. Primeira, médiuns de efeitos físicos são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Ver o item número 160. Segunda, médiuns de efeitos intelectuais. São os que estão mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Ver item número 105 e seguintes. Todas as outras variedades de médiuns se ligam a uma ou a outra dessas duas categorias. Alguns participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos existe um efeito físico que se alia quase sempre a um efeito inteligente. Algumas vezes é difícil estabelecer o limite entre a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes, mas isso não apresenta nenhuma consequência. Incluímos sob a dominação de médiuns efeitos intelectuais os que podem, mas, especialmente, servir de instrumento para as comunicações regulares e contínuas. Ver item número 133. Item 188. Espécies comuns a todos os tipos de mediunidade. Médiuns sensitivos. Pessoas que são capazes de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material, no propósito corpo físico,
no próprio corpo físico. A maioria dos médiuns sensitivos distingue os bons espíritos dos maus, pela natureza da sensação que eles causam. Ver item número 164. Abre aspas. Os médiuns delicados e muito sensíveis devem evitar as comunicações com os espíritos violentos, ou cuja sensação é muito densa, pesada ou até mesmo penosa, por causa da fadiga que essas comunicações causam. Fecha aspas. Médiuns naturais ou inconscientes são aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade, e na maioria das vezes, sem ter consciência. Ver item número 161. Médiuns conscientes ou voluntários são os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da própria vontade. Ver item número 160. Abre aspas. Seja qual for essa vontade, esses médiuns nada podem fazer se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Item 189. Variedades especiais para os médiuns de efeitos físicos. Médiuns tipitólogos são aqueles que produzem os ruídos e as pancadas, com ou sem a participação da vontade. São muito comuns. Médiuns motores são os que produzem o movimento dos corpos inertes. São também muito comuns. Ver item número 61. Médiuns de translações e de suspensões são os médiuns que produzem o deslocamento dos objetos através do espaço ou promovem a sua suspensão sem um ponto de apoio. São mais ou menos raros, conforme a extensão do fenômeno. Entre esses médiuns encontram-se aqueles que podem elevar-se a si mesmos. Esses são raríssimos. Ver itens número 75 e seguintes e item número 80. Médiuns de efeitos musicais são aqueles que provocam a execução de música sem qualquer contato com os instrumentos. São muito raros. Ver item número 74 e pergunta número 24. Médiuns de aparição são os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis que sejam visíveis para os assistentes. São raríssimos. Ver item número 100, pergunta número 27, item número 104. Médiuns de transporte são aqueles que auxiliam os espíritos no transporte de objetos materiais. São uma variedade dos médiuns motores e dos médiuns de translações. Também são raríssimos. Ver item número 96. Médiuns noturnos são os que apenas obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à pergunta que fizemos sobre a possibilidade de esses médiuns serem considerados como sendo uma variedade mediúnica. Abre aspas. Certamente se pode fazer desses casos uma especialidade, mas esse fenômeno depende mais das condições em que se encontra o ambiente do que propriamente da natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos pode, pelo exercício, chegar a produzir efeitos, tanto na claridade quanto na obscuridade. Essa variedade de médiuns é pouco numerosa, abre aspas, e é por isso que existem inúmeros truques de ventriloquia e dos tubos acústicos, pelos quais os charlatões têm frequentemente abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiuns para ganhar dinheiro. Mas que importa? Os farsantes de salão, assim como os farsantes da praça pública, serão cruelmente desmascarados. Os espíritos vão provar que eles agem mal, intrometendo-se em seus trabalhos. Sim, eu repito, alguns charlatões receberão de modo bastante rude o castigo que os fará detestar o ofício de falsos médiuns. Aliás, isso é apenas uma questão de tempo. Fecha aspas. Erasto. Médiuns pneumatógrafos são aqueles que obtêm a escrita direta,
Fenômeno muito raro e muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Ver item número 177. Comentário de Kardec. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir, abre aspas, escrita direta, fecha aspas. Entre os fenômenos de ordem física, disseram eles que os efeitos inteligentes são aqueles que o espírito produz, servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium, o que não acontece com a escrita direta. Nela, a ação do médium é toda material. Enquanto que no médium escrevente, ainda que ele seja mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel muito ativo. Médiuns curadores. São os médiuns que têm o poder de curar ou aliviar o doente pela imposição das mãos ou pela prece. Abre aspas. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Todos aqueles que acreditam verdadeiramente nessa possibilidade a possuem, seja eles médiuns ou não. Na maioria das vezes, é uma confirmação da força magnética, fortalecida quando necessário pelo auxílio dos bons espíritos. Médiuns excitadores. Esse tem o poder de desenvolver em outros médiuns a faculdade de escrever, utilizando-se para isso a influência, abre aspas, é mais um efeito magnético do que um fenômeno de mediunidade propriamente dita, porque nada prova a intervenção de um espírito. Seja como for, pertence à categoria da mediunidade de efeitos físicos. Fecha aspas. Ver capítulo 17, Formação dos médiuns. Item 190. Médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Médiuns auditivos. São os que ouvem os espíritos. São médiuns muito comuns. Ver item número 165. Abre aspas. Existem muitas pessoas que imaginam ouvir, o que só existe na sua própria imaginação. Médiuns falantes. São os médiuns que falam sobre a influência dos espíritos. Também são muito comuns. Médiuns videntes. São aqueles que veem os espíritos quando estão acordados. A visão acidental e inesperada de um espírito, numa determinada circunstância, é muito frequente. Mas a visão habitual ou opcional dos espíritos, sem qualquer distinção, é excepcional. Ver item número 167. Abre aspas. A condição atual dos nossos órgãos visuais ainda se opõe a essa aptidão, ou seja, a de ver espíritos. É por isso que nem sempre se deve acreditar naqueles que dizem ver os espíritos. Médiuns inspirados. São os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos na maioria das vezes sem o saberem, seja para os atos comuns da vida, seja para os grandes trabalhos intelectuais. Ver item número 182. Médiuns de pressentimento. São pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição de coisas comuns que ocorrerão no futuro. Ver item número 184. Médiuns proféticos. São uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. São aqueles que recebem com a permissão de Deus, com mais exatidão do que os médiuns de pressentimento, a revelação de ocorrências futuras de interesse geral. Estão encarregados de transmiti-las aos homens para que eles se instruam. Abre aspas. Se existem os verdadeiros profetas, existem também os falsos, cujo número é muito maior e que tomam por revelações os devaneios da sua própria imaginação. E isso quando não são farsantes, que por ambição se apresentam como profetas. Ver o livro dos Espíritos, a pergunta número 624. Características do verdadeiro profeta. Médiuns sonâmbulos. São os médiuns que em transe sonambúlico em desdobramento são assistidos pelos espíritos. Ver item números 172. Médiuns que entram em êxtase. São os que, em estado de êxtase,
recebem revelações da parte dos espíritos. Abre aspas. Muitos médiuns que entram no estado de êxtase são joguetes da sua própria imaginação e de espíritos enganadores que se aproveitam do seu estado. São raríssimos os que merecem inteira confiança. Fecha aspas. Médiuns pintores ou desenhistas são aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos daqueles que obtêm trabalhos sérios, porque não se pode dar esse nome a certos médiuns que os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas, que o mais atrasado dos estudantes desaprovaria. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, com os quais os espíritos levianos se divertiam, fazendo-os desenhar as coisas mais ridículas. Um desses espíritos levianos, querendo ofuscar os desenhos de Júpiter, ao menos pelo tamanho, uma vez que pela qualidade não podia, intuiu um médium a desenhar um monumento que ocupava muitas folhas de papel para atingir a altura de 2 andares. Muitos outros se divertiram, fazendo com que os médiuns pintassem supostos retratos que eram verdadeiramente caricaturas. Revista Espírita, agosto de 1858. Médiuns músicos são os médiuns que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Existem médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, assim como existem os médiuns para as comunicações literárias. Variedades dos médiuns escreventes. Item 191, primeiro. Segundo modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos são os que têm a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos são aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não têm a menor consciência do que escrevem. São raríssimos. Ver item número 179. Médiuns semimecânicos são os médiuns cuja mão se move involuntariamente, mas que têm consciência imediata das palavras ou das frases à medida que escrevem. São os mais comuns. Ver item número 181. Médiuns intuitivos são aqueles com que os espíritos se comunicam pelo pensamento, e cuja mão é conduzida somente pela vontade do médium. Diferem dos médiuns inspirados porque esses últimos não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve rapidamente o pensamento que lhe é sugerido, sobre um determinado assunto que lhe foi proposto. Ver item número 180. São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque nem sempre eles conseguem distinguir o que provém dos espíritos daquilo que procede deles mesmos. Fecha aspas. Médiuns polígrafos são os que mudam a caligrafia de acordo com o espírito que se comunica, o que conseguem reproduzir a escrita que o espírito tinha quando encarnado. O médium que muda a caligrafia é muito comum, o que consegue produzir a escrita do espírito é mais raro. Ver item número 219. Médiuns poliglotas são os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que não conhecem. São muito raros. Médiuns analfabetos são os que só escrevem quando estão mediunizados. Não sabem ler nem escrever em seu estado normal. São muitos raros os médiuns poliglotas, porque existe uma dificuldade material muito maior a ser vencida. Item 192, segundo. Segundo o desenvolvimento da faculdade mediúnica, médiuns novatos. Nestes, as faculdades mediúnicas ainda não estão completamente desenvolvidas, portanto não possuem a experiência necessária. Médiuns improdutivos são os que só conseguem obter coisas insignificantes, tais como monossílabos, traços ou letras sem significado algum. Ver capítulo 17, Formação dos médiuns. Médiuns desenvolvidos ou formados são todos aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas
e que transmitem as comunicações com facilidade, presteza e sem hesitação. Compreende-se que esse resultado só pode ser obtido com o tempo, porque, nos médiuns novatos, as comunicações são lentas e difíceis. Médiuns lacônicos. Suas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos. São os médiuns em que as comunicações têm toda a amplitude e todo o alcance que se pode esperar de um escritor consumado. Abre aspas. Essa capacidade está relacionada com a expansão do perispírito e com a facilidade de combinação entre os fluidos do médium e os fluidos do espírito comunicante. Os espíritos procuram esses médiuns para tratar de assuntos que envolvam grandes desenvolvimentos. Fecha aspas. Médiuns experimentados. A facilidade de escrever é uma questão de hábito e que se adquire em pouco tempo, ao passo que a experiência é o resultado de um estudo sério, com todas as dificuldades que a prática do espiritismo oferece. A experiência dá ao médium a capacidade necessária para perceber a natureza dos espíritos que se manifestam, a condição de distinguir pelos menores sinais as suas boas ou más qualidades, e finalmente a habilidade para distinguir a mistificação dos espíritos zombeteiros que se disfarçam com as aparências da verdade. Facilmente se compreende a importância de o médium possuir experiência, sem a qual todas as outras faculdades perdem a sua verdadeira utilidade. O problema é que muitos médiuns confundem a experiência que é fruto do estudo com a aptidão, que depende apenas do seu organismo físico. Assim, alguns médiuns experientes julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas dos espíritos mentirosos e hipócritas, que os conquistam exaltando-lhes o orgulho. Capítulo 23. Obsessão. Médiuns maleáveis ou flexíveis são aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos tipos de comunicações, e pelos quais quase todos os espíritos podem se manifestar, espontaneamente ou por evocação. Abre aspas. Os médiuns flexíveis se aproximam muito dos médiuns sensitivos. Fecha aspas. Médiuns exclusivos são os que recebem a manifestação de um espírito apenas, com a exclusão de todos os outros. Esse espírito responde por todos aqueles que são chamados através do médium. Abre aspas. Isso resulta sempre da falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia ou com uma intenção louvável. Quando o espírito é mau, ele sempre tem em vista colocar o médium sob a sua dependência, receber sempre o mesmo. Espírito é mais um defeito do que uma qualidade, e esse defeito se aproxima bastante da obsessão. Fecha aspas, ver capítulo 23, Obsessão. Médiuns de evocações. Os médiuns maleáveis ou flexíveis são naturalmente os mais apropriados para receber os espíritos que evocamos e os mais aptos a responder a questões específicas que se podem propor aos espíritos. Suas respostas, abre aspas, se restringem quase sempre a um campo limitado, incompatível com o desenvolvimento de assuntos mais abrangentes. Fecha aspas. Médiuns de ditados espontâneos recebem de preferência comunicações espontâneas, ou seja, de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando essa faculdade é especial em um médium, torna-se difícil e, algumas vezes, até impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Abre aspas. Os médiuns de ditados espontâneos são mais bem aparelhados do que os médiuns de evocação. É preciso compreender que o termo mais bem aparelhado refere-se aos elementos cerebrais, porque sempre é preciso uma inteligência mais desenvolvida para receber os ditados espontâneos do que para receber os espíritos evocados. Por ditados espontâneos, deve-se entender aqueles ditados que realmente merecem esse nome,
e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que geralmente se encontram em todos os escritos humanos. Fecha aspas. Item 193. Terceiro. Segundo tipo e a especialidade das comunicações. Médiuns versificadores. São os que obtêm mais facilmente do que os outros médiuns comunicações em versos. São muito comuns os que recebem versos ruins e raros aqueles que recebem versos bons. Médiuns poéticos. São os médiuns que, embora não recebam comunicações em formato de verso, as mensagens que recebem têm algo de útil, de sentimental, nada que demonstre indelicadeza. Estão mais preparados do que os outros médiuns para expressar sentimentos ternos e afetuosos. Tudo é vago nas comunicações que recebem, e seria inútil pedir-lhes ideias precisas. São muito comuns. Médiuns positivos. Geralmente suas comunicações têm um caráter de nitidez e precisão que se presta muito a descrever com detalhes e com informações precisas determinadas circunstâncias. São muito raros. Médiuns literários. Não possuem o tom vago dos médiuns poéticos, nem a precisão dos médiuns positivos, mas dissertam com a inteligência de desembaraço. Possuem um estilo correto, elegante e, muitas vezes, de notável eloquência. Médiuns incorretos. Esses médiuns podem obter excelentes comunicações, pensamentos de elevada moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, cheio de repetições e de termos impróprios. Abre aspas. A incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium, que nesse caso não é um bom instrumento para o espírito. O espírito não se importa com isso porque o essencial é o pensamento e, sendo assim, ele deixa para os homens a liberdade de dar a esse pensamento a forma que melhor lhes convenha. Porém, o mesmo já não ocorre com as ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter, pois elas sempre serão um indício da inferioridade do espírito que se manifesta. Fecha aspas. Médiuns historiadores são os que têm aptidão especial para os relatos históricos. Essa faculdade, assim como todas as outras, independe dos conhecimentos do médium, pois não é raro vermos pessoas sem instrução e até mesmo crianças escreverem sobre assuntos que estão bem acima do seu alcance intelectual. Trata-se de uma variedade rara dos médiuns positivos. Médiuns científicos. Não chamamos esses médiuns de sábios, porque eles podem ser muito ignorantes. Apesar disso, eles se mostram especialmente aptos para receber comunicações de cunho científico. Médiuns receitistas possuem a qualidade de servir mais facilmente aos espíritos que fazem prescrição médicas. Não se deve confundi-los com os médicos curadores, porque eles nada mais fazem do que transmitir o pensamento do espírito que receita, sem exercerem por si mesmos nenhuma influência. São muito comuns. Médiuns religiosos. Recebem especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões relativas à religião, independente de suas crenças e de seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. Recebem comunicações que têm por objeto as questões da moral e da alta filosofia. São muito comuns aqueles que recebem comunicações relativas à moral. Entretanto, são raros os que recebem comunicações quanto à alta filosofia. Abre aspas. Todas essas classes são variedades de aptidões dos bons médiuns. Quanto àqueles que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas ou outras, que estão acima do alcance de suas capacidades atuais, podem estar certos de que eles possuíram esses conhecimentos em existências anteriores e os conservaram em estado latente. Esses conhecimentos fazem parte dos elementos cerebrais necessários ao espírito que se manifesta.
e são eles que auxiliam o espírito a transmitir as suas ideias. Nesses médiuns, os espíritos encontram um instrumento mais inteligentes e mais maleáveis do que encontrariam num médium ignorante. Fecha aspas, Erasto. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Estas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as transmitem. Qualquer pessoa que estudou o mundo dos espíritos, em todos os graus da escala, sabe que existem espíritos que se igualam em perversidade aos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos termos mais grosseiros. Outros espíritos menos desprezíveis entendem-se em manifestar suas ideias utilizando expressões mais comuns. É natural que esses médiuns tenham o desejo de se verem livres dessa preferência por parte de semelhantes espíritos. Também é natural que desejem ser como aqueles que recebem comunicações onde jamais uma palavra inconveniente é escrita. Apenas por uma estranha perturbação de ideias e falta de bom senso se poderia acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. Item 194. Quarto, segundo as qualidades físicos do médium. Médiuns calmos. Escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. Médiuns velozes. São os médiuns que escrevem com rapidez maior do que escreveriam em seu estado normal. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez de um relâmpago. Nesses médiuns, existe uma superabundância de fluido animalizado, ectoplasma, que lhes permite uma identificação, uma afinidade instantânea com o espírito. Às vezes, essa qualidade apresenta um inconveniente de tornar muito difícil a leitura da mensagem por outra pessoa que não seja o próprio médium que a recebeu. Abre aspas. Esse tipo de mediunidade é muito cansativo, porque o médium despende muito fluido inutilmente, fecha aspas. Médiuns convulsivos são todos os que ficam num estado de superexcitação quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se agitam num tremor que não conseguem dominar. Sem dúvida, a causa principal está no seu organismo físico, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus espíritos, ao contrário, produzem uma impressão desagradável e penosa. Apenas muito raramente esses médiuns devem servir-se de sua faculdade mediúnica, porque o uso frequente dela poderia lhe afetar o sistema nervoso, fecha aspas. Ver capítulo 24, Identidade dos Espíritos, item Distinção entre os bons e os maus espíritos. Item 195, quinto. Segundo as qualidades morais do médium, mencionamos resumidamente e de memória apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas mais adiante, especialmente nos capítulos 20, a influência moral dos médiuns, 23, obsessão, 24, a identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Nesses capítulos veremos a influência que as qualidades e os defeitos do médium podem exercer na segurança das comunicações, e quais aqueles que, com razão, podem ser considerados médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Item 196, médiuns imperfeitos. Médiuns obsidiados são os que não podem se livrar dos espíritos inconvenientes e enganadores, mas que não se deixam enganar. Médiuns fascinados. Esses médiuns são os enganados pelos espíritos mistificadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados.
São os que sofrem por parte dos maus espíritos uma dominação moral e muitas vezes uma dominação sobre o seu próprio corpo físico. Médiuns levianos. Esses não levam a sério suas faculdades mediúnicas, servindo-se delas apenas para divertimento e para futilidades. Médiuns indiferentes. Estes não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem, não modificam em nada a sua conduta e nem os seus hábitos. Médiuns presunçosos. São os que têm a pretensão de se relacionarem unicamente com os espíritos superiores. Julgam-se infalíveis e consideram todas as comunicações que não venham por seu intermédio como sendo inferiores e errôneas. Médiuns orgulhosos. São aqueles que se envaidecem das comunicações que recebem, acreditam que nada mais têm a aprender no espiritismo e não tornam para si as lições que frequentemente recebem dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem obter todas. Médiuns suscetíveis. Constituem-se numa variedade dos médiuns orgulhosos. Melindram-se com as críticas que suas comunicações recebem e se irritam com a menor contradição. Quando mostram o que recebem, não é para pedir opinião de ninguém, mas para que a comunicação seja admirada. Geralmente, tem aversão pelas pessoas que não os aplaudem, sem restrições e fogem das reuniões onde não conseguem se impor e nem dominar. Deixem, abre aspas, que se exibam onde quiserem, que procurem ouvidos mais complacentes ou que se isolem. As reuniões das quais eles se afastam não ficam privadas de nada. Erasto. Médiuns mercenários são todos os que exploram as suas faculdades mediúnicas visando ao lado financeiro. Médiuns ambiciosos, mesmo sem comercializar suas faculdades mediúnicas, eles procuram obter com elas outras vantagens. Médiuns de má fé são os que, mesmo possuindo faculdades reais, simulam faculdades que não possuem para atribuírem a si mesmo maior importância. Não podem ser chamados de médiuns as pessoas que, não tendo nenhuma faculdade mediúnica, apenas produzem efeitos falsos por meio do charlatanismo. Médiuns egoístas normalmente utilizam as suas faculdades mediúnicas em benefício próprio e guardam para si as comunicações que recebem. Médiuns invejosos. Estes veem com despeito os médiuns que recebem maior consideração do que eles, e que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente sua contraparte no bem. Item 197. Bons médiuns. Médiuns sérios. São todos os que utilizam as faculdades somente para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Consideram uma profanação colocar a sua mediunidade para satisfazer curiosos e indiferentes, ou para atender a futilidades. Médiuns modestos. Esses médiuns não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Sabem que o seu teor não lhes pertence e não se consideram livres das mistificações. Longe de evitar as opiniões imparciais, eles as solicitam. Médiuns devotos. Compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e que deve, quando necessário, sacrificar os seus gostos, os seus hábitos, os seus prazeres, o seu tempo e até mesmo os seus interesses materiais em favor dos outros. Médiuns seguros, além da facilidade de recepção, merecem a maior confiança, em virtude do seu caráter e da natureza elevada dos espíritos que os assistem. Assim, estão menos expostos a serem enganados. Veremos mais adiante que essa segurança não depende de modo algum dos nomes mais ou menos respeitados com que os espíritos se apresentam. Abre aspas. É incontestável, e você bem sabe, que expondo assim as qualidades e os defeitos dos médios, isso provocará contrariedades e até mesmo a animosidade de alguns. Mas que importa?
a mediunidade se espalha cada vez mais. E o médium que levasse a mal essas reflexões provaria apenas uma coisa, que não é um bom médium, ou seja, que é assistido por maus espíritos. Aliás, como eu já disse, tudo isso é passageiro e os maus médiums que abusam ou fazem mau uso de suas faculdades mediúnicas sofrerão tristes consequências, conforme já aconteceu com alguns. Aprenderão com o próprio sofrimento o quanto custa reverter em benefício de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe concedeu para o seu próprio progresso moral. Se você não puder reconduzi-los ao bom caminho, lamente por eles, porque eu posso lhe assegurar que Deus os reprova. Erasto. Abre aspas. Esse resumo sobre os diferentes tipos de médiuns é de grande importância, tanto para os médiuns sinceros, que procurarão de boa fé, ao ler este livro, preservar-se dos perigos a que estão expostos, quanto para todos aqueles que se utilizam dos médiuns. A leitura dele dará a todos a medida do que podem racionalmente esperar. O livro dos médiuns deverá ser consultado constantemente por todos aqueles que se ocupam com as manifestações, assim como a escala espírita, da qual ele é o complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que você pensa para colocar o espiritismo do seu verdadeiro caminho. Sócrates. Item 198. Todas essas variedades de médiuns apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas variedades possuem pequenas diferenças entre si, mas nem por isso deixam de ser o resultado de aptidões especiais. É muito raro que a faculdade de um médium se restrinja a um só tipo de mediunidade, o que é fácil de compreender. Um médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas sempre haverá a predominância de uma, e é justamente essa que ele deve procurar cultivar, se ela for útil. Constitui um erro grave querer forçar a todo custo o desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. A pessoa deve cultivar todas as faculdades que ela reconheça ter um estado latente. Procurar ter outras é, antes de tudo, perder tempo, e também correr o risco de perder ou, com certeza, enfraquecer as faculdades que já possui. Quando existe o princípio, o germen de uma faculdade, ela se manifesta sempre por sinais inconfundíveis. Abre aspas. Limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la e obter excelentes resultados. Procurando desenvolver todas, ele nada consegue de bom. Notem que o desejo de ampliar indefinidamente o campo de ação de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons espíritos abandonam sempre os presunçosos, que se tornam assim joguete dos espíritos mentirosos. Infelizmente, não é raro ver médiuns descontentes com as faculdades que receberam e que aspiram, por amor próprio ou ambição, à posse de faculdades excepcionais, capazes de os tornarem conhecidos. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Fecha aspas, Sócrates. Item 199. O estudo da especialidade dos médiuns é necessário, não só para eles, como também para os evocadores, conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se quer fazer. Convém que se lhe escolha o médium mais apto para tal. Interrogar o primeiro espírito que se apresente é expor-se a receber respostas incompletas ou errôneas. Façamos uma comparação com os fatos comuns. Ninguém confia a redação de qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que apareça, apenas porque sabe escrever. Um músico deseja executar um trecho de uma canção que compôs, tem à sua disposição diversos cantores, todos hábeis. Entretanto, não os escolherá ao acaso, pelo contrário, escolherá para ser o seu intérprete, aquele cuja voz, cuja expressão,
e cujas demais qualidades correspondam melhor à natureza do seu trecho musical. Os espíritos fazem a mesma coisa com relação aos médiuns, e nós devemos fazer o mesmo com relação aos espíritos. Além disso, é preciso observar que as variações que a mediunidade apresenta, e às quais ainda poderíamos acrescentar outras, nem sempre estão relacionadas com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode receber habitualmente comunicações sérias, até mesmo severas, e vice-versa. Isso é ainda uma prova evidente de que ele age sob o impulso de uma influência estranha. Voltaremos a esse assunto no capítulo 20, Influência Moral do Médium.